Olá, semana 14, segunda-feira. Falando ainda sobre o serviço dos santos, hoje vamos falar sobre o discipulado. Tá? O serviço dos santos, que é servindo e edificando através das juntas e ligamentos, dando continuidade. O que é necessário para se tornar um discípulo de Jesus? O texto de Lucas 14:33 nos diz o seguinte: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus nos falando. E também o texto de João 8:31, que fala: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Então tem essas duas condições, Renunciar a tudo quanto tem e guardar, permanecer na palavra de Jesus. Como os discípulos são de Jesus, quem estabelece os critérios para a seleção é Ele. Quem renuncia a tudo quanto tem e guarda a sua palavra é verdadeiramente um discípulo de Jesus, e se é dele, deverá ter uma relação de paternidade dentro do corpo com algum irmão que cuidará da sua vida. Quem ama Jesus e guardará a sua palavra. E é fácil cuidar de alguém que ama o Senhor, pois recebe a palavra dele com alegria e avidez. Algumas relações perduram com o tempo e outras não. O importante é o discípulo estar bem vinculado e não apenas formalmente vinculado. Falando da importância que temos desse vínculo entre discipulador e discípulo. Como deve ser aquele que cuida dos discípulos de Jesus, o discipulador? O texto de 2 Coríntios 12:15 fala o seguinte: Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Texto de 2 Coríntios 12:15. E também em Filipenses 2:22 fala, E conhecereis o caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho e pai. Em termos de discipulado, temos sempre que lembrar que Jesus é o Mestre e Senhor, e que essa característica de Jesus não se transferiu e não se transfere para os relacionamentos de cuidado que fazemos entre os irmãos. Somos apenas cooperadores de Deus e discípulos também do mesmo Mestre. Sobra para quem cuida, então, a difícil tarefa da dedicação, melhor dizendo, com os filhos de Deus a nós confiados. Então, sobra essa parte de dedicação, aos filhos de Deus, os quais devem tratar como os nossos filhos. Paulo mostra melhor os desafios de cuidar das vidas em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de 12 a 14, quando instrui para encorajar os desanimados, sustentar os fracos na fé e ser pacientes com todos. Basicamente é isso que diz lá o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de 12 a 14. Estará desqualificado para cuidar de vidas se for soberbo, como diz o texto de 1 Coríntios 8, de 1 a 2. Eu vou abrir ele aqui para fazer a leitura. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer, se sabe em alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Então, falando sobre a soberba, O que é necessário para nos tornarmos um discípulo de Jesus? Buscando essa revelação, vamos responder essa pergunta. Como falamos no início desse vídeo, falamos do texto de Lucas 14:33 e João 8:31. É preciso renunciarmos a tudo o que temos e também guardarmos e praticarmos a palavra de Jesus.
permanecer nisso. Como diz ali o texto de João 8,31, né? Se praticarmos, se guardarmos as palavras de Deus, sois verdadeiramente os meus discípulos, né? Diz a palavra. Como deve ser aquele que cuida dos discípulos de Jesus? Né? Segunda pergunta. Como deve ser aquele que cuida dos discípulos de Jesus? Bom, vimos também ali em alguns textos, né, textos de Paulo, falando que ele foi uma pessoa que praticou muito esse discipulado, foi um grande discipulador. E ele disse, né, no texto ali de 2 Coríntios 12:15, e me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Então é uma dedicação, né? O discipulador ele tem que se dedicar, ele tem que ser paciente, né? Como vimos, sustentar aqueles que são fracos na fé e encorajar aqueles que ainda estão pensando, estão no meio do caminho. E aquilo que desqualifica um discipulador é a soberba, né? Como vimos ali no texto de 1 Coríntios 8. A soberba desqualifica. E essa relação de discipulado, ela é muito importante, né? Praticarmos isso, prestarmos a conta da nossa vida para outra pessoa, deixarmos tudo na luz. E é muito bom ter uma pessoa para nos mais velha na fé, nos orientando, nos compartilhando conosco experiências, né, que já teve em Cristo. Então o vídeo de hoje seria isso. Espero que tenha trazido revelação a essa questão do discipulado, e Deus abençoe.